Bem, pessoal, estamos aqui diretamente do Mané Garrincha, não para transmitir uma partida de futebol, aliás, época de Copa do Mundo, mas para fazer nosso podcast com pessoas muito especiais. Podcast Vinhos de Negócios tem a honra de compartilhar experiências com mestre Cavenati, senhora Cavenati. E temos aqui 16 títulos mundiais. Que é isso? 16 títulos mundiais de taekwondo. São instrutores, empreendedores, pessoas de referência nessa cidade de Brasília. Estamos aqui com mestre Cavenati e a senhora Cavenati. Aê! Boa! Obrigado que honra. obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E obrigada pela introdução. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa. E vamos começar, né? Vamos conhecer sim. um pouquinho A história. de como é a vida desses dois empreendedores aí. Exatamente. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para todos que estão assistindo esse podcast. Mestre Cavenati, senhora Cavenati, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. E a gente queria começar. O que trouxe o casal para Brasília, já que um era de Curitiba, outro de Floripa, e vocês já tinham empresa lá em Curitiba, e aí resolveram visitar o Planalto Central. Do nada, surgiu, o que foi? Foi uma visão? Foi uma luz que apareceu? Como é que foi isso? É uma história muito interessante. Então, boa tarde para todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vou começar com essa história porque realmente eu acho que o pontapé inicial foi comigo e depois a professora complementa com todos os detalhes maravilhosos que ela acrescentou na jornada. Mas, então, eu sou nascido em São Paulo, ela em Curitiba, e na época que eu comecei no Taekwondo, em 94, até interessante, a gente está em época de Copa do Mundo. Eu lembro que quando o Brasil ganhou o Tetra, foi o dia que eu recebi minha primeira faixa, a faixa laranja. Isso há meia dúzia de anos atrás. Então, é uma época que eu lembro muito isso. E aí, depois, morei em Florianópolis. Aí, já em Florianópolis, eu já tinha minhas escolas lá, na verdade, uma. E quando nós nos casamos, ela foi para lá. Então, ela foi de Curitiba para Floripa, estamos falando de 300 quilômetros, quando casamos. E ela começou a empreender lá junto comigo. Transformou a realidade da escola de lá. Nossa, colocou todo o toque dela. Pra ser sincero, assim, a gente quase começou do zero, uma escola lá com o jeito dela, né? Mas aí, Florianópolis, uma cidade que eu tenho muito carinho, acho que uma das mais bonitas da América do Sul, mas a gente não pode negar que lá existe uma limitação física. É uma ilha, então ela cresce pra cima ou acabou. E lá nós temos como o Taekwondo começou pelo Sul no Brasil, lá nós temos um volume muito grande de instrutores, empreendedores, que cada um tem sua escola, e o fato é que tinha muita escola por metro quadrado. E isso já limitava o nosso crescimento. Então nós pensávamos, vão ter 2, 3, 4 escolas aqui? Não tanto. Não via muito para onde crescer. Então, para falar o português claro, a gente estava batendo no teto, né? Mas eu volto um pouco antes, ano de 2008. Eu estava num campeonato em Orlando. E aí campeonato vai e tal, aquela coisa e tal. O meu Grandmaster, que na verdade é nosso Grandmaster também, aí terminou o campeonato, ele foi me dar uma carona pro aeroporto. O que é um Grandmaster? Grandmaster é a figura máxima, né, da arte marcial. Grandmaster é aquele que atingiu o 9º Dan, que É o nosso professor. é a graduação máxima. É o grande mestre. Só que esse O Grandmaster... senhor Miyagi. Acho que até mais, porque eu nunca vi o senhor Miyagi lutar sério, né? Mas o nosso Grandmaster, o Grandmaster Ozuna, o nome dele é Ozuna, ele realmente tem um background de brasileiro. luta. Ele, na verdade, ele é do Paraguai e ele mora em Miami já... não sei, talvez 20, 30 anos. Mas fala 7, 8 idiomas. É uma pessoa fantástica, assim, um nível cultural, lutador mesmo, de verdade, e cuidou de nós por muitos anos nessa organização. Bom, voltando lá em 2008, aquela carona para o aeroporto, se você lembra em 2008 nos Estados Unidos, estava tendo aquela bolha imobiliária, aquela crise que eles passaram, aquela coisa, né? E estava no auge. Tanto é que entre os donos de escola naquele campeonato, o assunto era como que a crise ia afetar as escolas dos Estados Unidos, aquela coisa toda. E, de repente, ele passou de Grandmaster para Guru, virou uma chave, ele baixou o volume do carro, olhou para mim e falou, Cavenati, se eu tivesse a tua idade, a tua pujança física, a tua fome, a tua vontade, eu abriria uma escola na capital. E eu morava em Floripa. E eu pensei, capital? Brasília? Nunca tinha estado em Brasília. Por quê, Grandmaster? Porque a capital é o lugar que você pode ter o maior vetor de transformação na vida das pessoas. É um efeito cascata, você está na capital. A capital sempre tem recurso, e lá a gente estava vivendo uma crise, e ele falou, os Estados Unidos está em crise, menos a capital, menos Washington. Washington está lá, preservada, sempre tem recurso. Se tiver guerra, a capital é preservada.
Então, começa pela capital. Eu tinha 23, 24 anos na época, e eu voltei aquele voo Miami, acho que era Miami, São Paulo, pensando Brasília, não dormi, Brasília, pensando Brasília. Assunto se dissipou. Sementinha foi... Nós foi nem plantado. estávamos juntos. Não, em 2008, nós começamos em 2009 o relacionamento, isso foi um ano antes. E aí eu tinha um aluno na época, o Valente, Carlos Valente, e o pai dele mora aqui em Brasília e ele era meu aluno em Floripa. E sempre que tinha evento, ele falava, Cavenati, esse teu trabalho em Brasília, Cavenati, esse teu trabalho em Brasília. Até que um dia o Valente ganhou o campeonato mundial aberto, que era o torneio aberto do Mundial. Ganhou lá, ficou feliz da vida. O pai dele meio que fez uma recepção, e nessa recepção ele começou, Cavenati, Brasília, segunda sementinha. E aí eu fiquei com esse negócio de Brasília no cabelo, Brasília. Nos casamos. Ela vem com toda a bagagem dela, já campeã mundial, formada em educação física, era gerente de escola em Curitiba, vem para Floripa. Promove toda aquela transformação na nossa escola. A nossa escola atinge índices que nunca tinha atingido antes, rompendo recordes, aquela loucura. Teve uma química de empreendedor também, que na verdade foi o grande bônus do casamento. Nós casamos por sentimento, como a gente espera que todo mundo se case. Mas teve a química também de perfis complementares que nós temos. Aí, cara... Vamos crescer, vamos pra onde? Floripa é pequeno, fisicamente falando. E isso não muda, porque ela é uma ilha. Aí, quase que junto, a gente falou Brasília, terceira sementinha. E ficou. Então, isso foi ao longo de, 2008, até abrir escola em 2015, foram vários anos. Só que em determinado momento, eu e ela tomamos a coragem e falamos, vamos visitar lá? Até na época, o pessoal de Floripa, me desculpa que tá escutando aí, a gente meio que contou uma história pra eles que ia sair de férias. E na verdade nós viemos pra Floripa, pra Brasília. Tá sendo revelado agora. Olha aí, ó. Não deixa de ser mentira, né? Foi uma mentirinha, vamos dizer assim, com uma licença poética. Tá certo. Aí chegamos aqui, pegamos o carro, em um fim de semana rodamos 500 quilômetros, uma loucura de quadra, eixo, isso. Entender o tudo por funcionamento número. da cidade. Aí tem uma curiosidade muito interessante. Como eu morei em Foz do Iguaçu quase a infância inteira, eu lembro que uma coisa que me incomodava muito lá era a terra vermelha. Porque nossos uniformes são brancos e a terra vermelha não são compatíveis. E eu lembro que o avião chegando em Brasília, a hora que apontou o cerrado, aquela terra vermelha, eu fiz assim... Você chegou em agosto, assim, mais ou menos? Era meio do ano, né? Nós Depois íamos na Mundial. metade do ano. Isso é interessante, porque geralmente o pessoal fala muito de São Paulo, que é um centro comercial, todo mundo fala de fora, fala, vamos para São Paulo. Que Mas também São tem Paulo Malvitu, também é uma cidade... mas São Paulo já tinha uns amigos nossos lá fazendo um trabalho, e na época nós pertencíamos a uma organização que já tinha meio setorizado. Então, vamos dizer o português claro, São Paulo já tinha dono. Entendi. Apesar de eu ser de São Paulo, eu nunca tive vontade de voltar lá para morar. Tá. E eu gostava muito de onde eu morava em Foz do Iguaçu, gostava muito de onde eu morava em Floripa, ela gostava muito de Curitiba e de repente Brasília juntou tudo. Você tem uma cidade planejada, você tem um clima maravilhoso, pessoas de um altíssimo nível cultural, é uma cidade internacionalizada, por assim dizer, tem pessoas do mundo inteiro, hoje o aeroporto é um hub, você leva para lá, para cá, então não foi paixão à primeira vista. Mas a segunda, terceira, quarta vista já foi. O fato é que a gente sempre comentou isso. Acho que independente do lugar onde a gente for abrir escola, onde a gente estaria, a gente ia fazer dar certo. Então, acho que esse é um olhar que a gente já tinha desde Florianópolis, em que a gente falava, poxa, tem muitas escolas aqui, mas qual que é o nosso diferencial? Então, em Brasília hoje, qual que é o nosso diferencial? A gente trabalha muito com famílias. Então, essas famílias nos respeitam, mas ao mesmo tempo porque a gente busca um nível cultural para poder conversar com elas. Então, se a gente vai conversar com crianças, os pais vão querer saber quem são essas pessoas que estão ensinando alguns valores para os meus filhos. Então, a gente precisa ser esse exemplo. Então, independente da cidade, é claro que Brasília se conectou, hoje a gente viaja o mundo todo, a gente teve a possibilidade de ir para a Coreia, para Dubai, para vários lugares, e eu não me vejo em outros lugares. É algo quase que um chamado. E aí, nesse processo, junto, né, que quando eu fui para Florianópolis, a gente entendeu, dentro dos nossos perfis comportamentais, que nós somos complementares. Então, não adianta a gente trazer a nossa bagagem de competidor e um querer ser melhor que o outro. Até porque nós sempre competimos também em equipe. Não, até porque ela é melhor e ponto final. Os números não mentem. Então, a gente sabe competir em equipe. Então, é um olhar, é algo diferente de eu cobrar o pessoal da minha equipe hoje, e eles sabem que eu sou exigente porque eu quero que eles cresçam. Então, eles sabem que eu vou levá-los no limite, porque eles vão ter esse resultado. Então, antes de virmos para Brasília, eu lembro do livro que a gente leu, que é O Mito do Empreendedor. Esse é um livro que
divisor de águas no mundo dos negócios. Já tem uma dica aí, você que está assistindo, viu? O mito do empreendedor. A semana passada eu recebi essa pergunta. Eu quero começar a empreender, por onde eu começo? Mito do empreendedor. Começa por esse livro. Claro, sem dar spoiler, mas basicamente ele divide o empreendedor em 3 níveis, sendo o empreendedor, o administrador e o técnico. E a gente precisa entender que às vezes a gente quer empreender para continuar fazendo papel de técnico. Então eu vou ser a chefe de mim mesma. Isso não funciona. E aí quando você trabalha em casal, a gente tem que tomar cuidado para eu não querer mandar nele. Eu não sou chefe dele, ele não é meu chefe. Então a gente está trabalhando juntos. Nesse processo, nós 2 sabíamos fazer o papel técnico. Que era o quê? Dar aula, atender, receber aluno, seguir crescendo. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma visão muito mais empreendedora e eu muito mais administradora. A grosso modo, ele sai abrindo, tendo as ideias e começando, e eu vou ajustando e organizando a casa. Então, por isso que deu certo. Porque a gente não compete nesses papéis. Hoje, a gente tem muito mais um papel empreendedor dentro das empresas, porque a gente cresceu. Então, eu tive que me forçar a pensar como mais empreendedora, e ele teve que forçar a pensar como mais administrador. Mas sem competir. A gente deixa a competição pro ringue, pro tatame, cada um na sua categoria. Não, e é engraçado. Isso é importantíssimo, né? No casal, porque muitas vezes casais acabam levando a situação de casa, começa a querer competir dentro do negócio. Mas aí ficou fácil pra mim. Em casa ela manda ponto final. E aí na empresa eu tenho que fazer alguma coisa. Mas olha, aí vem uma segunda dica lá do nosso Premaster Ozuna. Ele sempre brincou, ele falou assim: happy wife, happy life. Esposa feliz é vida feliz. Olha aí, tá vendo? Então, faz o que a sua esposa quer que você vai ter teu resultado também. Vamos falar do vinho? Vamos falar do vinho. A gente sempre abre no começo, faz um brinde. Exato. Hoje, os Cavenates estão tomando um suquinho de uva aí. Tá bonito. Porque, e aí, em vez do Arthur trazer um vinho para confundir as taças aí, ele trouxe um vinho diferente. É o contrário, eu quis realmente diferenciar. Tá. Porque o mestre Cavenati e a senhora Cavenati, eles gostam mais de suco de uva mesmo. Muito bem, tudo é da uva. Estamos aqui com Casa de Vila Centino, um português, não é isso? É do Douro, 11,5 o volume alcoólico dele. Diga lá, pode fazer a ficha técnica toda. Ele, na verdade, tem aroma de vinho, uva framboesa. No caso. E groselha. É um vinho excelente, refrescante, está geladinho. Eu recomendo. O preço médio desse vinho custa R$110. Então, você quer tomar um vinho rosé, vinho verde, eu estou sugerindo esse vinho. Tá agora, só me tira uma dúvida. Vamos brindar? Vamos brindar? Não, vamos brindar. A dúvida. A minha dúvida. O vinho está escrito vinho verde, mas ele é um rosé. Me explica isso aí, por favor. Para aquele pessoal que está aqui, né? Olhou o rótulo e falou vinho verde, mas ele é um rosé. É que, na verdade, é o tipo de uva, né? Então, na verdade, é um blend. Esse vinho, ele que predomina é a Touriga Nacional e outro vinhão. Então, muita gente acha que vinho verde tem que ser verde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho um vinho verde que ele é tinto. Tá vendo? Olha aí. Não necessariamente tem que ser verde. Aqui você também aprende um pouco de vinho. É cultura. É um pouco só, viu? Vamos brindar. Salute. Tintim. Salute a tutti. Bom, meu suco tá ótimo. Nossa, excelente. Esse vinho também é refrescante. Bom, uma coisa que eu me interesso bastante, porque eu faço isso também, convivo, empreendendo com a minha esposa. André, um beijo, te amo. E como a senhora Cavenati falou, sem você, a gente não... né, os homens não andam no empreendedorismo. Acho que aconteceu alguma coisa para eles se reconciliarem. Não, tá indo bem, deixa ele. Mas já que a gente tocou nesse assunto, era uma das minhas perguntas, né? Qual que foi o maior desafio nesse início? Casar, mudar de cidade, né? Viver, começar uma vida juntos, né? Então, um casamento, uma cidade e empreender. Assim, se eu posso começar, no começo, vamos lá, quando nós nos conhecemos, nós temos quase 8 anos de diferença um para o outro. Hoje, né, acho que é mais compatível, mas quando você está no final da infância para o começo da adolescência para a fase adulto, faz diferença. Então eu conheci ela no começo da adolescência dela e eu já era um adulto, pegando baladinha, aquela coisa toda, através do irmão dela, que hoje é mestre também, mestre Raveduti, lá em Houston, no Texas. Ele mora em Houston, eu conheci ela no campeonato em Curitiba. Eu já estava no esquema escolar cinema, clube de televisão. Ainda. Total, Eduardo e Mônica. E eu já estava ali, graduado, faixa preta, querendo abrir escola, aquela loucura toda.
Então era algo assim que inconcebível, né? Você fala assim, não, é irmã do meu amigo, irmã do meu camarada, do meu brother. Então não tinha isso. Até que cresceu e tudo mudou, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a base do nosso relacionamento foi a amizade. Antes de nós começarmos e de repente vislumbrar que podia ter algo a mais, nós lutamos junto na seleção brasileira já estava uns 5, 6 anos na seleção brasileira. Inclusive, às vezes, a gente estava treino da seleção, e alguém chegava pra mim e falava, precisa dar um confere ali nela, que ela tá muito... Dá umas porradas nela. Eu ia e dava. Confere é dar porrada. Confere é dar umas porradas, né? Porque... E aí, hoje, imagina só. Então, assim, a base do nosso relacionamento foi a amizade. Agora, amizade, e também muito baseado, eu acredito, que no respeito, mas também na admiração. Nós nos respeitávamos, com certeza ainda respeito hoje muito mais, mas a base naquela época, a gente se respeitava e se admirava muito como artista marcial. Tava lutando na seleção brasileira, ia entrar ela a lutar, eu sabia que era luta ganha. E que depois eu ia assumir a responsa de segurar o resultado, de aumentar o placar. Então já tinha, assim, uma dinâmica entre nós dois. Que é por equipes, né? Exato. É por equipes, né? Uma das competições. Mas eu acredito, assim, uma grande dificuldade que a gente teve no começo, por nós sermos muito competitivos, uma personalidade de dar o desafio e a gente precisava ter a disciplina de saber separar em que momento que a gente podia relaxar, a gente podia descansar, desligar a pessoa jurídica, né? Então, a gente sabia aonde a gente queria chegar no trabalho para ter uma vida que a gente queria. Então, assim, quando que a gente vai desligar? Tanto que no começo a gente não tirava férias. Não, foi direto e reto. A gente foi direto porque a gente falava, se a gente tirar férias agora, a gente vai atrasar o nosso processo lá na frente. A gente sabia onde a gente queria chegar. Só que em determinados momentos a gente não pode deixar de olhar para o casal. Porque senão, se não tem o casal, não tem a pessoa jurídica. Senão você tem ali os termômetros. Você vai ficando mais sócio do que casal, ou mais professor e mestre do que casal. Então você tem que manter uma linha de equilíbrio. Mas eu voltei nessa questão do nosso início pelo seguinte, maior desafio, né? Para mim foi, quando souberam que a gente estava junto, começando alguma coisa mais séria, houve muita comoção. Até engraçado que, claro, pelo amor de Deus, dados os níveis de comparação, salvo todos os níveis, essa semana nós estávamos assistindo na Netflix aquele documentário sobre o Príncipe Harris e a sua namorada Meghan Markle. E que toda coisa racial, aquela coisa, mas houve uma oposição ao relacionamento. Conosco aconteceu também, de novo, salvo os níveis de comparação. Mas houve. E aquilo só me despertou mais interesse. Esse casal não vai dar junto, são muito competidores, não dou 6 meses, vão se matar, vão competir entre eles, não sei o quê, começaram a brigar por ela. Eu falei, mas e por que estão brigando por ela? E é interessante isso, é interessante pensar isso. Aí eu comecei a olhar... Essa foi a grande luta? No começo, sim. No começo eu falei assim, mas por que não querem a gente junto? Por que não isso? Por que não aquilo? Por que tem tanta comoção? Porque é só um casal começando, é só um casal se conhecendo, é só isso. Estavam casando a gente. Já estavam casando, já estavam dando destino pra gente, uma loucura. Estamos voltando lá a 2009. E aí tudo aquilo fez com que eu me apegasse mais à ideia. E o grande dia que me virou a chave, assim, que eu pensei, eu sempre volto nesse dia, foi em 2009, você tem o Campeonato Mundial. E dentro do Campeonato Mundial, tem 3 categorias que são as tradicionais, principais, mais desejadas, que todo mundo quer ganhar. Que é luta, porrada, basicamente. Aí você tem fórmulas, que são como se fossem os katas do karatê, aquelas apresentações. E também as fórmulas, só que com armas. Você escolhe uma arma, um nunchaku, um bastão, e faz sua apresentação. Essas são as 3 tradicionais. E o título máximo que existe no Taekwondo é quando você ganha as 3 no mesmo dia, que é o chamado Triple Crown ou Tríplice Coroa. Aí, em 2009, ela vai lá, chuta o balde, primeira sul-americana a ganhar, entre homens e mulheres, a ganhar o Triple Crown. E eu já vinha tentando há muitos anos, tomando pau, tomando porrada, perdendo primeira luta, ficando pelo caminho. Então, no dia que ela ganhou, é como se tivesse caído uma chave assim. Eu falei, meu Deus, as qualidades dessa mulher. E aí foi isso que me chamou a atenção, que eu falei assim, as qualidades, né? Mas antes... Você estava na época do encantamento. Bonita ela sempre foi. A gente né? não Eu tinha sempre nada tava ali no radar. ainda. A gente não tinha nada ainda quando eu ganhei esse título. E no mesmo dia, antes da competição, a questão da amizade, né? Eu cheguei pra ele e falei, eu vou ganhar a Tríplice Coroa. Mas ela tinha tanto... Eu vou ganhar a Tríplice Coroa. Tinha e tanto ele era olho de tigre. Ele era a única pessoa que eu tinha falado aquilo. Não tinha falado nem pro meu treinador nada. Eu falei, eu vou ganhar a Tríplice Coroa. Mas me convenceu. Eu olhei assim e falei, amém. Eu cheguei e ganhei. Então ele falou, caramba, mas ela tinha me dito. Isso foi Miami. E ganhou. Isso foi em Little Rock, no Arkansas. Então, assim, em questão de desafio, foi essa coisa assim de intervenções, depois desse casal, não sei o quê.
Hoje eu entendo, olhando de fora, passado muitos anos, que na verdade talvez alguém tivesse sido visionário e melhor jogar água agora porque eu sei onde isso vai chegar. E cá estamos nós conversando hoje sobre... Né, e alguns assuntos, né, até hoje. A gente vai chegar e vai alcançar tal situação. E ele fala, ok, eu não discuto com você. Mas isso é engraçado. Às vezes a gente tá com um negócio, aí conhece um grande empresário, faz uma parceria, a outra pessoa comenta, Arthur tá com aquele, tá com Pedro. Isso não vai isso dar certo. Não, isso é um perigo, entendeu? É uma combinação química, né? Exatamente, esses dois vão deslanchar, entendeu? Você enxerga, né? Você fala, pô, exatamente. ainda tava É uma sinergia, né? Tava conversando com uns alunos esses dias e falando assim, tá, já imaginou Messi e Mbappé no mesmo time pela Copa? Pela Copa. Isso. Então, às vezes, são combinações químicas que quem entende sabe que vai chegar, talvez aonde chegue. E aí... Falou em Copa, né? Bebeto e Romário foi assim em 94, Romário, né? foi isso? Foi uma sinergia que eles não tinham Eles ainda. não eram dois, como hoje é Mbappé ou mesmo Neymar, mas juntos. Juntos, exatamente. Aí foram imbatíveis, né? Então, assim, em termos de maior desafio, eu acho que foi esse. E o segundo maior desafio foi sair da zona de conforto. Então, final de 2014, estamos em Floripa com 3 escolas, muitos alunos, não tanto quanto hoje, instrutores, zona de conforto, morando bem, carrinho do ano, fazendo viagem para o exterior. Aquela coisa, quem sabe vão pensar em ter filho, não sei o que, alguma coisa e tal. Brasília latejando na cabeça, né? E a gente viajando para cá e vendo e tal. Então acho que foi sair dessa zona de conforto, vender as escolas de lá, vir para cá e já depois de uma carreira super consolidada, começar de novo do zero. Então acho que essa foi a... Mas volto a falar, por que a gente não tinha esse medo de começar do zero? Porque a gente tem o perfil técnico. Eu sei fazer e eu sei entregar o meu produto. Então, eu não tinha aquele desespero e a dependência de ter outras pessoas, né? Falei, não, tudo bem, a gente começa. Eu atendo e você dá aula ou você, né, vice-versa. Eu não tenho essa questão, eu sei vender o meu produto. É claro que, hoje, o nosso vender o produto, a gente vende para as pessoas que estão na nossa equipe, porque senão a gente não consegue atingir o próximo nível que a gente quer. Mas dentre os 3 níveis do empreendedor, que é empreendedor, administrador e técnico, a gente sabe fazer todo esse papel. Então, é um nível de confiança que traz mais pessoas para perto da gente. Em que, se eu precisar corrigir hoje um instrutor dando aula, ele vai me escutar, porque ele sabe que eu sei fazer aquele papel. Se eu vou conversar com um gerente hoje de uma unidade ou com um sócio, olha, tem que tratar dessa forma essa pessoa, ele vai me escutar. É o saber cobrar com... Exato. Com propriedade. Exato. Respaldo, né? A gente ter autoridade no assunto, mas sem ser autoritário. Então, eu acho que é essa dança que a gente faz de dentro para fora do tatame, que é o que dá o resultado. E que é o que faz com que muitas famílias estejam com a gente durante muitos anos. Já, indo para 8 anos. Né? Então, quando vocês vieram para Brasília, espiaram a terra da promessa, né? Chegaram e colocaram... terra fértil, né? Colocaram os pés na terra. O que, na verdade, chamou mais atenção? Em que momento vocês acharam que é isso mesmo? A palavra lá do Grã-Mestre faz todo sentido. Eu tenho uma linha de raciocínio. Quer começar? Tinha uma família em Curitiba que eu dei aula durante um tempo, e que também, eles iam, voltavam, enfim, trabalhavam no serviço público, e ele já tinha me falado, não tem nada como o trabalho de vocês em Brasília. E a gente foi, de fato, fazer uma pesquisa de mercado. O que foi a nossa pesquisa de mercado de uma forma... grotesca. A gente foi bater perna. Empírico. Eu fui fazer cliente oculto em lugares, eu fui tentar entender quais eram os hábitos dessas pessoas. Aí tinha um churrasco com o pessoal lá no Clube da Aeronáutica, a gente foi lá. Comecei a perguntar, teu filho estuda onde? O que ele faz de atividade extracurricular, o que é, aonde que é. Então a gente vai fazer cliente oculto. Isso de forma aleatória. De forma aleatória. E aí eu fui entendendo que a gente fala, né? As pessoas não tinham sapatos aqui, daquela parábola. Conhece a parábola? Rapidamente. Imagina uma empresa, a empresa produz sapatos e ela precisa mandar um vendedor para um lugar remoto da África, que as pessoas realmente é como se fossem índios aqui no Brasil, lá são. E aí o vendedor chega lá, aterriza, olha para todo mundo e fala, cancela a produção que aqui eles não têm sapatos. Manda um segundo vendedor. O segundo vendedor chega lá, olha e fala, dobra a produção, porque aqui ninguém tem sapatos. Então é isso que ela se refere. Então, assim, eu via que era um potencial que a gente podia ajudar muita gente. Porque alguns dados que não são muito divulgados nível de suicídio, nível de depressão, nível de ansiedade em Brasília, porque as pessoas sobem muito rápido na carreira e não tem o quesito emocional para poder acompanhar. E a gente traz através da arte marcial.
E a gente não traz para uma pessoa, a gente traz para toda a família. Então a gente comunica desde a criança até o pai, a mãe, a gente conversa com todo mundo. Então, assim, acho que o ato da gente acreditar tanto no que a gente queria começou quase que a atrair algumas pessoas. E isso antes da gente abrir a escola. A gente foi bater perna na quadra 400 e alguma coisa da Asa Sul. Perdido, nem sabia o que A gente era olhando o quê. uma loja lá, tirando foto, a gente ia ligar para poder ter noção de aluguel. Porque é muito diferente a realidade de Florianópolis. Opa! Né? E aí chegou uma senhora e falou, mas o que vocês querem abrir aí? Eu falei, como é que eu vou explicar que é uma escola de arte marcial? Porque não tinha aqui em Brasília desse formato. Falei, é tipo um estúdio de arte marcial, como se fosse meio que algo parecido com a dança, mas é com arte marcial. Ela só fez assim, aqui não é o lugar pra vocês. É lá em cima. Vocês têm que ir lá para as 100 e para as 300. Desse jeito. Olha que louco. Aí eu olhei assim, como assim? O que essa mulher tá... É o cara lá em cima, né? Muito. A gente falou, então vamos para 100, para as 300. Aí eu lembrei dessa família, que eles já tinham morado aqui e dei aula em Curitiba. Abri o Facebook dela na época. Eu falei, onde é que ela fez check-in? Deixa eu começar a ver qual que é a região que ela frequentava. Aí vi que tinham vários check-ins na Bellini, na padaria Bellini. Da Tereza, né? Aí eu falei, pronto, olha meu programa de marketing, né? Pô, é aí, né? É aí. Então é ali, então vamos. E aí comecei a olhar a região da Bellini. Aí tinha uma loja, puxa, mas o aluguel era muito fora da casinha pra gente. Que hoje é Chicago. Que hoje é Chicago. Hoje é Chicago. A casa de carnes ali. Fica do outro lado ali da Exato, atravessando a rua. Isso, Mas era fora da casinha pra gente. Aí voltou. Aí tiveram algumas viagens que você veio pra Brasília sozinho. Sozinho. E numa dessas que a gente tava junto, Isso a primeira vez durou quanto tempo? Foi um final de semana. 3 dias. E a gente rodou. Rodou. 500 quilômetros. Eu cheguei em Floripa cansado. Foi. Nossas férias. E a gente tirou foto da onde é a nossa escola da Asa Sul hoje. Aí a gente ligou, o Cavenati ligou e atendeu um senhor português, que era o dono da loja. O senhor Martins. Ele falou, não, vamos conversar, vamos pessoalmente. Resumindo, ele não pediu nenhuma documentação pra gente. Nada. Ele só olhou pra gente e falou assim, eu confio, eu acredito. Cara, que ele falou, lindo isso. eu sei porque eu cresci o meu negócio aqui e hoje eu tenho tudo que eu tenho devido a essa loja. Então eu falei, eu sei que vocês vão prosperar. E para quem acredita em energia, que na vida tudo é energia. Tudo é energia. Exato. Tanto que o Ki do Ki-Rap, o Ki é energia. Me explica aí. O porquê o nome Ki-Rap. Exato. Ki-Rap. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Com esse nome diferente. Ki-Rap, quando a gente fala em arte marcial coreana, é o nome que a gente dá pro grito. Então, esse movimento tem Ki-Rap. É esse movimento que a gente tem que soltar o grito. Ki-Rap. Ki-Rap. Exato. Rápido você grita. E aí a gente foi, dentro do estudo do marketing, num rebranding da nossa marca, eles trouxeram. Porque tudo tem um Porque, contexto, exato. não é nada solto. E aí a gente foi estudar um pouco mais que o Ki, energia vital, e o Rap é harmonia. Então é a harmonia da minha energia com o meio. E aí a gente traz, de competições, em vários momentos ele, lá no campeonato, por exemplo, nos Estados Unidos, ele me achava na área de competição pelo meu grito. Imagina um lugar quase do tamanho desse estádio. Que legal, meu. Mais da metade, com certeza. Eu entro e onde é que tá ela? Ela tá lá. Tá lá. Olha, mas eu imagino gritando quando ele chega atrasado em casa. Mas, rapaz, esse grito aí deve não, ser... se gritasse eu ficaria feliz, é mais o olhar. Pior, Já sabe, né? É Agora tipo quando a mãe chamava a gente pelo nome completo. Não, aí lascou, Arthur né? Chaves Figueiredo. Rapaz. Deu ruim. Agora um adendo aí nessa parte da história que ela contou. A gente tava falando sobre energia agora, né? E eu lembro muito bem desse dia. Eu passei pela loja, liguei pro senhor Martins, indo pro aeroporto, aquela coisa meio que... Tá, depois eu vejo isso. Quando eu liguei de novo, ele lembrou de mim, por causa do nome, Cavenati. Ele falou, italiano, tal, não sei o que, vem aqui. E ele comentou, como ela estava falando aqui, nos anos 60, final dos anos 60, ele trouxe a Kibon pro Brasil, e o primeiro lugar da Kibon no Brasil foi naquela loja, que a gente está hoje com a escola. É mesmo? Olha só. E ele empreendeu com a esposa frigorífico. dele. Ele falou, eu empreendi aqui com a minha esposa, eu tô vendo vocês, nós Olha quando que começamos. legal, meu. E aí, assim, a gente não tinha garantia nenhuma para dar no aluguel, 3, 4, 5 aluguéis, aquela loucura toda, ou 5 imóveis, aquela loucura. Aí, eu lembro dele, eu falei, vamos fechar? Convidei ele para dar o sim. Ele apertou minha mão, ele olhou firme no meu olho, firme. Ele olhou uns 3 segundos, que durou 3 dias para mim. E eu falei, eu não vou piscar. Aí ele falou, negócio fechado.
Não, e foi muito legal, Rapaz, assim, porque eu desmoronei. E hoje, como é que é ele hoje com vocês? Ele faleceu. Faleceu faz um ano passado. um ano e pouco. Mas foi assim, até o último, né? Ele Não, ia, conversava super. com os instrutores E ele morava conheciam aqui? Ele morava aqui. Sudoeste. E ele levava o neto para conhecer. Então, assim, os filhos já conheciam a loja, né? A gente fez algumas reformas, ele ia para provar e tal. Então, era assim, é uma relação muito aberta, muito tranquila. Ele é um português, a minha família tem a cidadania portuguesa, meu pai tinha cidadania portuguesa, então tudo foi abrindo caminho. O nome dele Fernando, eu Fernanda, e ele começou a trazer, sabe? Então, que legal, foi né? literalmente Parece que energia. tudo foi casando, Ele né? fez os links. Não existe o acaso, né, cara? As coisas vão acontecendo como... Mas Sem uma coisa que chama a atenção é que você chegaram em 2015, né? Estamos em 2022, são 3 escolas hoje que RAP. Já 4, né? Quatro. São mais Pra 4, quarta são, vai escola? pra quarta Já tem escola. 4. A quarta ela é uma Dentro unidade, da- uma operação que a gente montou Ah, dentro da de uma escola escola, Eleva. isso. Só que cresceu, agora é uma mas, escola. Mas o que chama a atenção não é nem o número de escolas, mas o número de alunos. Sim, são graças a- 600 alunos. Mais, né? 650, 660, 70... 70 e quantos? Vê se Não, eu então, sabe eu de acho que nós vamos... precisão. Aqui, eu sei que empreendedorismo não pode achismo, né? Mas certamente nós vamos fechar o ano, que é sábado agora, né? Já estamos no fim do ano. Na casa dos 650, 660. Mas eu queria saber de vocês Uma a média forma. de mais de 100 alunos por fácil, né? academia, Eu né? quero saber, tipo assim, a fórmula. Porque óbvio que vocês vieram com uma bagagem de Floripa. E vocês enxergaram Brasília como grande potencial para a Kirap, né? Vocês observaram que não tinha pessoas que usavam sapatos. Eles precisam de sapatos. Precisa de sapatos. E aí resolveram empreender, mergulhar nesse projeto em Brasília. E hoje estão com 600 e poucos alunos. Então, qual é a fórmula? O que vocês diriam para as pessoas que estão nos assistindo? Como é que acontece esse processo? Como é que muda essa chave? Eu dou um passo atrás. Antes de falar da fórmula, e eu tenho realmente uma... Não é uma fórmula mágica, mas é o que funciona para nós. Eu acredito muito assim, quando ela estava falando, a gente estava estudando Brasília. Então eu estava lendo a respeito, buscando informação, ela buscando referências. E foi quando eu me deparei com esses dados. Todo mundo olha Brasília, eventualmente, como a capital planejada, um dos maiores IDHs da América Latina, uma das maiores rendas per capita da América Latina. Então todo mundo olha, talvez, uma cifra. E está tudo bem com isso. Nós somos empreendedores, precisamos desse respaldo. Só que só isso não me move, tampouco ela. Isso não me tira da cama de manhã. Por um tempo, sim, mas depois que você supre suas necessidades, você precisa de algo a mais. Aí foi que eu me apeguei no que ela disse, que aqui está um dos maiores índices de depressão do país. Inclusive, até, puxa, eu tomo todo o cuidado do mundo para falar com muito respeito, mas um dos maiores índices não comentados e não divulgados de suicídio. Então, nosso trabalho pode atuar nisso, numa prevenção, no fortalecimento dessas crianças, dessas pessoas, desses adultos. Então, depois, mais adiante no meu estudo, eu sei que Brasília tem, eu sou leigo nisso, mas eu só sei que existe. Existe essa coisa de que essa localização é oriunda de um sonho, de que o terreno aqui, de que existe a energia, de que tem aquela coisa das pedras, isso, aquilo. Aí, resumindo assim, para estar em Brasília quem está em Brasília. Quem tá é para estar. Quem não Tem tá... que estar. Quem tem que estar, exatamente. Vai dar um jeito de chegar até aqui. Então, assim, o que nos trouxe aqui foi esse chamado. Cara, de repente, Brasília, conversando Brasília. Cara, quando eu pisquei, eu tava aqui há 5 anos, 6 anos, 7 anos. E aí depois as coisas começam a acontecer. É o cara da loja que não pede documentação. As Então, coisas quem casaram. Era lá aqui- que eu nunca vi e mandou a gente pra Pra esse pra 300 e 300. 100. Assim como eu já vi gente vir aqui por grana e bater a cara e voltar. E eu acho que acontece em todos os lugares. Mas Brasília tem isso. Quem é pra estar aqui e vai prosperar. Agora, a fórmula, né? Eu acho assim, ela é simples, ela parece clichê, mas dentro da arte marcial, se você conseguir fazer isso, parabéns. Que é o seguinte... Anota aí, peraí. vamos lá, então vai. Suspense, hein? Vamos criar suspense? Muito bem. Viver o que ensina e ensinar o que vive. Então, o que a gente ensina? Disciplina, respeito, resiliência, treinar a parte física, se desenvolver mentalmente. E legal, isso a gente ensina. Você vive isso? Vivo. Bingo. O resto vai dar certo. O resto, claro, você vai precisar de estrutura. Você vai precisar de procedimentos, de estrutura, enfim. Agora, essa é a tônica da conversa. Então, você trabalha com vinho, você entende de vinho, degusta vinho, legal. Agora você trabalha... Então, eu acho que é muito isso. Tem gente que vai na arte marcial pelo ego, pelo status, tem gente que vai pela grana, tem gente que vai para ganhar campeonato, tá tudo bem, porque você vai chegar até certo nível. Mas
para prosperar, para ir daí em diante, eu acho que além de estrutura, além de um propósito, isso, aquilo, você como pessoa tem que viver o que ensina e ensinar o que vive. Ô Cavenati, no jantar lá da Integrar, né, a gente teve a oportunidade de você dar uma palavra lá, e você falou, ó, eu empreendo numa coisa onde algumas pessoas, as artes marciais, né, eram vistas como o professor fazia um hobby ali para ganhar um trocado ali. Marginalizada, né? Marginalizada. Não queria usar essa palavra. Mas é o que é. Fala um pouco disso, né? Eu gostei muito dessa sua referência, né? Legal. Você fala, cara, eu empreendo num nicho onde as pessoas... Imagina eu, Legal. mulher, há anos atrás, falar pros meus pais que eu vou fazer educação física para trabalhar com arte marcial. Socorro. Segue. Mas essa parte que ela falou é bem interessante, porque você imagina, uma mulher de uma família tradicional lá de Curitiba, que, né, já haviam carreiras dentro do banco, isso, concursado, aquilo outro, aí ela chega e fala, uma mulher bonita, cheia de... Não, fazer educação física para dar aula de arte marcial. Aí você fala, rapaz, né? E aí, obrigado, sogrinha do coração, que incentivou. Mas, então, assim, essa parte de empreender com artes marciais. Eu ainda lembro, ali por 96, 7, quando... 1998 eu participei do meu primeiro congresso de artes marciais. Conheci mestres coreanos, mestres de fora e tal. E eu vi aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Eu tinha 14 anos. Eu não tinha, acho que eu tinha uns 10 ainda. Né? De profissão? Aí eu lembro que eu cheguei para os meus amigos no colégio, empolgado, 14 anos, todo mundo falando, pô, ano que vem é terceirão, fazer engenharia, sei lá o quê. Falei, cara, eu vou dar aula de taekwondo. E meus amigos falavam, legal, mas você vai trabalhar com o quê? Você vai ganhar dinheiro como? Aí eu falava, não, você não entendeu, eu vou dar aula de taekwondo. E mesmo assim, eu não julgo eles, porque na época não existia uma referência. Você não tinha um cara pra falar, igual os Gracie, ou igual o fulano, que... não tinha isso. Então acho que realmente eles queriam até que eu acordasse... Não no Brasil, né? E a informação lá de fora era muito escassa, né? Você não... Sim. Imagina, você tinha que comprar uma revista pra ter notícia naquela época. Internet, Entreguei a idade, né? Então era mais ou menos isso. Agora, a revista Cruzeiro ainda. Era por aí. Não, aí não é da nossa época não, Arthur. Então quando eu comecei a empreender nas artes marciais, eu entendi o seguinte, eu tinha que me basear muito no potencial da transformação que a arte marcial tem na vida das pessoas. Qual era a minha referência? A minha transformação. A transformação que eu tive no momento crucial da família, que meu pai ficou doente, ele ficou ausente como figura paterna, e aí teve aquela família que por um momento passou a ser disfuncional, perdeu um pouco o rumo, isso, aquilo e tal. A arte marcial veio e falou, não, queridão, fica aqui que você vai ter um caminho. Então a primeira coisa foi, você vai ter um caminho. Número 2, você vai ter referências. Então, enquanto meus amigos estavam preocupados eventualmente em, sei lá, qual era a baladinha do fim de semana, e não tem nada de errado com isso. Eu ficava em casa dormindo porque tinha campeonato no fim de semana e queria estar bem. Então, eu ocupei minha cabeça com coisas diferentes. Aí eu pensei, como é que eu posso transmitir isso para o maior número de pessoas possível? E aí foi que eu pensei, falei, nossa, eu vou empreender. Aí, com 18 anos, abri minha primeira escola, na loucura. Eu, meu irmão e um amigo dele. Esse amigo, o pai queria colocar dinheiro em alguma coisa para o filho. Nós nos apresentamos como uma boa opção. E andando na rua, vi uma sala, conversei com o dono acreditou em mim. E abri a primeira escola. Tá lá até hoje. Só que hoje é Muay Thai, né? Que ensina lá. Exato. Legal. Mas essa parte de empreender, eu achei a lacuna. Me perguntaram esses dias numa reunião. Eu achei a lacuna. Eu falei, as pessoas não conhecem isso. Cabe a mim expor. Eu tenho que levar isso para as pessoas. Tá. Você falou parte da fórmula, rapidinho, Rodrigo. Parte da fórmula, né? Pregar o que vive e o que prega, né? Mas eu quero saber mais. Ok? Eu quero saber mais. Chegar na academia, abrir um negócio em 2015 e em 2022 ter 600 e poucos alunos. Vamos lembrar que teve uma pandemia no meio? Exatamente. Uma pandemia, perfeito. Exatamente. Eu queria saber mais sobre isso, entendeu? Eu queria saber mais de vocês. Óbvio que tem tudo envolvido. A questão da entrega, a questão... Vocês investem muito em desenvolvimento humano. Eu percebo isso. Eu percebo também que vocês não são treinadores de aluno na questão do Taekwondo, mas vocês treinam pessoas mesmo. O tempo todo. Vocês dão assessoria para as famílias. Vocês treinam crianças. Vocês mexem com a estrutura da família. Isso é um ponto que eu já vi. Então, quando você fala só parte da fórmula, eu quero saber mais. Eu acho que esse é o principal. Esse que é o principal. Mas não é pode ser o pilar. Mas não é tudo. Mas... É que assim, a gente precisa vender, que essa parte também que ele falou lá atrás, o invisível. Você precisa fazer com que as pessoas enxerguem o invisível. Então, como é que eu vou fazer com que as pessoas enxerguem valor dentro da arte marcial?
Então, não é o que eu estou ensinando, é como eu ensino arte marcial. Perfeito. Show. Então, a forma que eu transmito, a forma que eu entrego isso é o que vai fazer o diferencial. 99,9% dos meus alunos não têm o interesse em ser campeões mundiais. Não, forma alguma. E hoje, eu falo assim abertamente, eles não têm estrutura para passar pelas dores físicas e emocionais que nós passamos para ser campeões. Para ser campeão, não. Mas o que eles querem? Quais são os aprendizados que a gente pode levar até eles? Resiliência, respeito, disciplina, o que mais que a gente pode levar? Então, a forma como eu vou passar isso para eles é o que vai dar o diferencial. Então, como que eu faço com que um aluno enxergue que ele pode algo? Eu preciso fazer isso na cabeça dele se tornar algo real. Da mesma forma com arte marcial. Como que eu vou falar lá atrás que eu vou ser bem-sucedida com arte marcial e que eu vou viajar para onde eu quiser, quando eu quiser, independente da situação? Eu preciso fazer com aquela história de, eu só acredito vendo. Esquece. A gente tem que vender o que as pessoas não conseguem enxergar ainda. Que foi o que aconteceu, por exemplo, by the way, com seu filho. Mr. Haddad, que é nosso sócio na unidade do Lago Sul. Lá atrás, ele falou, inclusive, para outros instrutores. Eu enxerguei a visão deles. Só que eu não tinha nada para mostrar. Eu falei, você vai ter que embarcar no nosso sonho, na nossa visão. Só que vai ter um preço até lá para isso acontecer. Então, quando a gente fala da arte marcial, para nós, a gente tem o símbolo do pinheiro. Então, imagina o pinheiro que, da mesma proporção que ele cresce para cima, ele cresce como raiz. No começo, o que vai crescer? A raiz. Então, a gente está plantando, a raiz está crescendo para depois ele crescer. O que muitas pessoas fazem? Plantam, dá 2, 3 dias, abrem para ver se já cresceu alguma coisa. Estragou a plantação. Já querem colher muito cedo. E não funciona isso. Essa colheita ela vai acontecer a médio e longo prazo. Para tudo. E na arte marcial não é diferente. Então, hoje o nosso maior papel é entrar num ponto educacional com famílias, principalmente, de mostrar para os pais que os filhos vão ter o ciclo de motivação. E que vai chegar num ponto que a criança vai querer desistir. Mas qual é o papel deles como pais e responsáveis? Estar do lado e fazer ele um pouquinho mais adiante. Um pouquinho mais adiante. Vocês acabam provocando os pais, né? Esse é Por isso que a gente tem muitas efeito famílias. natural do trabalho, né? Não tem como o pai chegar, como já aconteceu, com todo respeito, mas o pai obeso chega e coloca o filho querendo que o filho emagreça. A gente tem que começar de cima, né? Isso acontece. E complementando a fala dela, principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, nós nos posicionamos quase como tratamento. Aí é uma coisa que é nova para nós, mas faz sentido. É isso que eu ia falar, assim... vocês falaram que no estudo que vocês fizeram de Brasília tinha muita gente em depressão tal, e era um índice, né? Chamou atenção. Chamou a atenção de vocês. Qual que é a faixa etária que vocês trabalham lá na... A gente, na verdade, como eu falei, toda a família. Então, a gente tem alunos que começam antes dos 2 anos de idade. E, recentemente, a gente formou um faixa preta de 60 anos. 61, 2. Então, assim, é toda a família. Porque as aulas Seu Catarino. Cantarino. Seu Catarino também. É Cantarino? Cantarino. É, Cantarino. Então, as aulas são divididas de acordo com a faixa etária para que fique interessante para a pessoa. Porque, normalmente, as pessoas continuam aquilo que dá prazer para elas. Então, é nosso papel, na parte didática, tornar isso legal. Sabe o que me chama a atenção? Os empresários, né, o empreendedorismo, a gente sempre fala, né? Corpo, mente, espírito, né? E pelo que deu para entender, eu quero conhecer mais aqui rápido. Eu moro na Asa Sul, vou dar um pulo lá. Legal. É que vocês trabalham essas 3 vertentes, né? Então, hoje um empreendedor, o cara vai para academia ou ele tenta ir para ele estar bem fisicamente. Como é que eu vou dar sustentação para um negócio, né? Não é só trabalho, eu preciso estar bem com o meu corpo também. Então, essas 3 áreas, elas são muito importantes, né? Para você vencer. Mas não só do empreendedorismo, para qualquer coisa na vida. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Então, é muito interessante essa parte de vocês, porque vocês não estão só ensinando a arte marcial. A arte marcial é o meio. A introjeção de valores, né? Você tinha perguntado em relação à faixa etária. Hoje a gente recebe muitos adolescentes, crianças e adolescentes, com crise de ansiedade. Apáticos. Mas por quê? A gente está num mundo que é bombardeado de eletrônicos.
E isso tá muito em excesso. E é aquela história, tá tudo bem, às vezes o pai deixa com o eletrônico, com a televisão, com o videogame, porque ele tá fazendo outras coisas. Mas tá em excesso. Então as crianças estão chegando cada vez mais apáticas pra gente. Então quando a gente entra com introjeção de valores, a gente traz base neurocientífica, PNL, enfim, de que a criança, durante o exercício, ela não tem a capacidade de filtrar o que ela tá falando. Então, ela tá lá durante o exercício fazendo, e o instrutor fala, eu sou forte, muito forte. Ela repete aquilo, ela repete. Você desliga o frontal, né? Você tá em exercício. Você tá em exercício. Vai entrar direto no subconsciente. Exatamente. Então, assim, tem algumas frases que a gente coloca durante o planificador de aula, e aí, de acordo com a faixa etária, é uma frase diferente. Tem PNL nisso, né? Porque e você traz esse reforço positivo para casa. Aí você vê uma criança que tá aprendendo a andar de bicicleta lá fora do tatame e começa, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo. O pai fala, oi? Da onde é isso? Mas isso, falou, tem muita PNL, mas isso vocês não aprenderam sendo faixa preta. Vocês não aprenderam lutando. Vocês não aprenderam com mestres. Foi buscar, né? Vocês foram buscar isso. Mas e vocês acabam introduzindo isso dentro do Sem dúvida. processo. Hoje a gente aí vai para planificador de aula, vai para treinamento de instrutor. Essa é uma Por que parte a que eu ia gente falar. faz isso? Mas muito disso foi estudando a forma... O que a gente pensava durante? O que funcionou para nós? O que funcionou pra gente? Por que nós ganhamos? Por que somos campeões? Qual foi o diferencial? E muito ao modelo mental. De longe, nós não somos os melhores das categorias que nós ganhamos. Mas no dia, a gente tinha o mental para ganhar. Tinha mental, a gente tá em época de Copa do Mundo, né? Vocês têm a mesma sensação que eu, que você sabe que o cara vai errar o pênalti só no passo que ele dá? O cara deu um passo, errou. Porque você não sabe que ele não tá presente, ele não tá com o mental ali. Enquanto que alguns pênaltis você vê, o cara ajeitou a bola, olhou pro gol e fala, nossa, vai entrar e vai rasgar a rede. E a Argentina vai ganhar, desculpa lhe falar. Ah, rapaz, você sabe que... Sabe por quê? Eu Porque torço pelo Messi. o mental deles está muito... Eles estão muito em harmonia. focados. Mas estão aí muito olha em que harmonia. curioso, o Messi, ele tá dentro de um espectro, a gente tava conversando isso hoje, inclusive. Ele tá dentro de um espectro autista. Muito raso, mas tá. E aí ele tem tem um o hiperfoco. nível de hiperfoco e que nenhum jogador de futebol vai pensar e vai raciocinar da forma que ele Ele tem raciocina. uma visão que ninguém tem. Então a gente fala, é quase que um doping humano. E aí eu vou dizer o seguinte. Ele devia ser proibido, então, de jogar. Hoje eu escutei isso de um senhor que estava malhando comigo, e o assunto era o jogo, e ele estava falando sobre doping genético. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas tecnicamente, o Messi tem um doping genético. Ele é um gênio. Isso daria, Se ganhar, merece. Eu acho que assim, né, eu tenho que colocar meu ego de lado, Isso. porque somos brasileiros mas, gente, ele super merece. Só que existe essa coisa do doping genético. Por outro lado, agora eu vou falar como competidor. As competições mais icônicas que eu venci, incluindo os 4 mundiais, eu tava me divertindo. E ele tá se divertindo. Ele tá se divertindo. O Messi tá se divertindo em campo. Se ele fizer isso domingo agora, ele ganha. Se divertir. É engraçado que eu não vejo no Messi emoção. Pois é. Mas eu não faz vejo parte da emoção. personalidade. Mas agora ele tá diferente. Quando acaba o jogo, ele se entrega. Agora, que Ele baixa a guarda, ele vai pra galera. Que ele é de outro planeta, ele é de outro planeta. Ele é. Até porque aquele jogo um gol que o Maradona fez com aquele time que o Maradona jogou, Que ele foi lá pela que ponta. ele foi e fez o gol igual. Parecido. E tinha uma camisa. Parecida. Tipo Camisa assim, eu por vou trás, fazer- camisa do Maradona, ele fez igual. Dizem que ele incorporou o Maradona, né? Total. Naquele Essa Copa- jogo e agora na Copa. Dizem que ele incorporou o Maradona de 86. Mas o Maradona tinha acabado de morrer. Ele rapaz. pega e faz um gol daquele. Incorporou. Eu Muito acho que ele ganhou um louco upgrade. aquilo. Mas posso Pode, só complementar essa... Eu vou parar de falar da Esse Argentina intervalo de aqui, Copa do Mundo aqui. Um oferecimento. Mas olha só, pessoal, falando sério agora. Falamos de visão, falamos de missão, falamos de introjeção de valores, mas a gente tem que também falar da parte técnica do empreendedorismo. E aí existe um pouco também de oportunidade. Então tá, você tem Brasília não tinha arte marcial no nosso nível ainda, nível de entrega, com todo respeito aos demais. Só que uma primeira oportunidade que a gente enxergou foi, por exemplo, atendimento. Então, aonde nós morávamos, em Floripa, o atendimento já era ruim, de um modo geral. Tô falando de um modo geral. Comparado ao quê? A Curitiba, a São Paulo. São Paulo é oferta e demanda. Você não atendeu bem, alguém vai atender, vai pegar teu cliente. Curitiba é um dos maiores indexadores de serviços da América Latina. Se o teu serviço pegar lá, pega em qualquer lugar, porque eles são extremamente exigentes. Eu brinco que ela é tão exigente que ela casou comigo. Então é um nível. Boa, Cavenati. Isso, obrigado. 1-0, hein? 1-0. Agora é atendimento. E eu fui tentar entender por quê.
Um exemplo, em Floripa, por que o atendimento era daquele jeito, né? Floripa, uma cultura açoriana. Açoriana são os portugueses. O que os portugueses fizeram com o Brasil? Colonizaram. Eles trabalhavam? Não. Quem é que trabalhava? Índio, escravo. Então eles não trabalhavam. Cultura açoriana. Então eles não estão nem aí para o atendimento. Não estou generalizando, mas eu morei lá 10 anos, eu posso falar isso. Foi um grande diferencial nosso. Aqui em Brasília, o que acontece? Cultura do funcionarismo público. É a capital do país? Óbvio que essa vai ser a cultura. Então, o funcionário público, ele tem a obrigação de atender bem ou não? Obrigação não. Os que atendem bem são porque isso faz parte da personalidade deles, então de parabéns. Só que aí, às vezes, o comércio se comporta da mesma maneira. Você tem um cara num comércio se comportando como se tivesse carreira, concursado e nunca tivesse o seu emprego ameaçado. Então nós vimos nisso mais uma vez que não tinha calçados. Eu falei, gente, se nós atendermos bem com arte marcial, eu acho que o pessoal vai... E tanto é que os primeiros atendimentos que nós fizemos, eu e ela, direto no front, o pessoal falava assim, vocês não são daqui, né? Ah, pelo sotaque? Não, pelo atendimento. Olha, e a gente falou, não, atendimento é a primeira coisa que nós vamos marcar. E o atendimento é um grande, né? Posso dar uma dica de atendimento? Brasília sofre em atendimento. Sofre. Não com a gente. Assim, não o que a gente fala muito, né, pra nossa equipe de atendimento é isso. A gente tem a concepção de que atender é a gente dar informação. Não. E a gente fala assim, na verdade, o atender é você obter informação. Uhum. Porque se você chegar nas nossas escolas, você não vai ver Ki-Rap taekwondo. É Ki-Rap artes marciais. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que elas querem. Até isso que você mostra. Ela chega e pergunta, o que vocês têm aí? A gente vai perguntar, qual é o seu nome? É para você, é para mais alguém? A gente vai começar a obter informação. Qual que é o seu objetivo com a prática? Ah, eu quero só condicionamento físico. Ok. Ok. E às vezes acontece assim. A pessoa chega, ela aterriza na escola. A gente fala que ela aterriza, né? Chega lá no balcão e fala, vocês têm karatê? Acontece vários. Acontece. Tem boxe, tem Parece que é um Muay Thai. shopping de lutas, né? Não, ele chega assim, você tem jiu-jitsu? Você tem karatê? E a nossa arte é o taekwondo. Taekwondo tradicional lá da Coreia. Beleza. Imagina que eu começaria assim, não tem. Que nem as pessoas gostam de falar, não tem não. Ele fala 3 não numa frase. Essa é outra não regra, tem, a gente não fala não. Não existe não no nosso atendimento. Não vou não. Não vou não. 3 vezes, né? Então, a pessoa chega e fala, tem karatê? Qual o seu nome? Ah, meu nome é Arthur. Tudo bem, Arthur? Já praticou artes marciais antes? Não. Ah, legal. E o que você busca aprender com karatê? Condicionamento físico. Ótimo, nós ensinamos condicionamento físico. Olha que coisa, mudou completamente. Mudou. Eu estou obtendo informação. O pai fala, você tem judô? O que você quer com o objetivo com judô? Disciplina. Nós ensinamos disciplina. Isso aí é por isso que eu não... técnicas de venda pura, né? Por isso que a gente não anuncia... Rapport, você se conectar, você entender a dor. Agora vem o outro lado. Arte marcial. Isso. Agora vem o outro lado, já que a gente está falando de empreendedorismo e de um suposto sucesso aí que está acontecendo. Muito Esse bem. atendimento, então, tem a ver com 600 alunos. Não, aí que tá. Agora vem o outro lado. Eu já tô saindo desse podcast, eu vou marcar. Matriculado, né? Não é isso não. Eu vou levar minha equipe de atendimento lá para para negociar um curso aqui com esses dois feras. Mas isso é padrão. Você vende vinhos. A pessoa chega e fala, você tem... Cara, faixa branca em vinho, tá? Me fala um vinho bem procurado. Um Cabernet Sauvignon. Comercialmente? Mioranza. Tem ser o que eu tenho? Mioranza. Um DV Catena, que todo mundo fala DV Catena, Malbec. Ok, então a pessoa chega e fala assim, chega na tua loja e tô fala... vendo propaganda do outro. Oi, tudo bem? Eu quero vinho X, que você não tem. Você vai falar, qual o seu nome? Isso. Ótimo. A pessoa baixa a guarda na hora. Quer ver outra técnica que a gente usa? A pessoa fala assim, é pra você ou pra mais alguém? Não, na verdade é pro meu filho. Ah, que legal, que idade tem seu filho? 10 anos. Parabéns. Você dá parabéns pelo filho do cara. Ele baixa a guarda na hora. O racional dele desliga. E ele começa a falar só com a emoção dele. Tô com medo desse povo. Perfeito. Entende? Então, agora vem o outro lado. Quer saber o outro lado da pizza? Isso é treinável. Exato. Isso é um processo que, inclusive, a gente está refazendo essa... Vou chamar de papelada, né? Como se estivesse no manual. Hoje é tudo online, mas, inclusive, o teu filho, Mr. Haddad, está trabalhando duro nisso. Mas isso tudo é um procedimento que é treinável. Você treina. E tudo que você treina, você passa a ficar melhor naquilo, você passa a ter mais confiança. Você vê as pessoas que a gente contrata agora, eles tentam fazer o script. Né? Ok. 6 meses depois. Oi, tudo bem? É pra você ou pra mais alguém? Já praticou antes? Ah, que legal. Por quanto tempo? Nossa, parabéns. Chegou a competir? Trocou de faixa? E o que você quer aprender? E por que você deixou naquela época? Ah, você parou por causa disso? Ah, uma dor da pessoa. Você começa a trazer pra uma conversa. Que algo louco. diferente. Entendi. Mas aí volta a questão da missão. A gente conversa hoje com a equipe. Qual que é o nosso principal propósito? A gente tem o poder de impactar a vida dessas pessoas.
Se eu impacto mais pessoas, isso é bom ou é ótimo? Maravilhoso. E isso pra gente, enquanto negócio, também. Isso eu até queria falar uma vez, eu conversei com vocês, falei exatamente sobre isso. Que uma das características do cristão, que veio a palavra cristão, é que eles eram parecidos com Cristo. E Cristo já havia falecido, já havia morrido e ressuscitado. E aí todo mundo olhava um cristão e dizia, eles parecem com Cristo. E eu tenho certeza sobre isso, que uma grande qualidade, característica de um grande líder, é você identificar a essência do líder no liderado. Então, quando eu observo, eu acho que isso também faz parte, né, dessa fórmula. Quando eu enxergo um liderado de vocês, eu enxergo vocês. Legal, né? Eu enxergo exatamente a essência de vocês. E olha... Então, assim, isso é um poder aí isso que é você treinável, fala. né? E é um poder multiplicador. Exatamente. E olha que louco, né? Porque as crianças, né, que vocês fazem esse papel, óbvio, não faz o papel dos pais, não é isso. É muito interessante. É um apoio dos pais. Isso. Mas os filhos são moldados, eles são esponjas e não adianta você falar para eles se você não faz. E aí eu vou na referência que você usou. Se o pai tá todo inchado, todo fora de forma, e leva o filho, manda ele emagrecer. Não adianta ele mandar para o filho emagrecer. Não se sustenta. É pelo exemplo. Não pelo se exemplo. sustenta. O líder, e no empreendedorismo é isso que o Arthur quis dizer. Não é isso? Os nossos vão ser reflexos. A sua loja bagunçada, o seu ambiente desorganizado é reflexo da vida do empreendedor que está ali comandando. Ele está desorganizado. Tem uma frase do T. Harvey, que é autor dos Segredos da Mente Milionária, que eu adoro, que é a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras. E é ponto, Mas aí é o isso. que a gente faz nesse caso do pai? A gente acolhe o pai. Perfeito. Porque porrada ele já levou. Não adianta. Ele já levou. Traz o já pai levou. junto. Não adianta. E assim, não adianta apontar o dedo. Não, Exato. Não adianta. Porque a gente nunca vai competir com a fala dos pais. E eu sei disso agora. Nosso filho Benício fez 1 ano recente. E como pai agora eu vejo isso. Se alguém chega... Eu tenho certeza absoluta que eu não estou sendo perfeito com meu filho. Eu tenho falhas, somos seres humanos, estamos aprendendo. Mas se alguém, eventualmente, mais experiente chega e aponta a falha, sem apontar uma solução, sem acolher, eu vou repelir. Eu vou falar, bonitão, então falou. Então você vai repelir. Então é o acolhimento que a gente trabalha, né? Uma coisa que eu observei foi o seguinte, é que é muito comum, vocês vão concordar ou não, acredito que sim, se matricula primeiro o filho. O pai vai matricular o filho. Logo depois o pai entra. O pai não se matricula para depois matricular o filho. Ele vai para colocar o filho. Posso entregar outro segredo, então? Vamos lá. Outro segredo Terceiro, do empreendedorismo. hein? Olha lá, outro segredo do empreendedorismo das artes marciais. A gente tinha essa ideia latente lá em Floripa, mas a estrutura não permitia. Aqui, por esse modelo que existem das lojas, das quadras, de ter 3 pisos, 2 pisos, loja para cá, loja para lá, foi a primeira vez que nós conseguimos ter mais de uma sala de aula na mesma escola. Então isso nos proporcionou dar aula para o público familiar ao mesmo tempo. Então o que acontece? Hoje Lago Sul tem 3 tatames, Sudoeste eles conseguem dar 3 aulas ao mesmo tempo, Asa Sul são 2. Eleva agora vai aumentar para mais uma sala de aula. Então vamos dizer, pai e filho conseguem otimizar a maior commodity que existe no mundo e a mais cara, a única que vai e não volta, tempo. Então eu vou para a escola, vou lá para o K-Rap, meu filho está fazendo aula aqui, eu estou fazendo aula aqui em cima, então nós temos um assunto em comum, nós temos uma ligação, nós temos um elo, a gente se respeita e eventualmente até interage na mesma aula. Então tatame paralelo com aula paralela para membros da mesma família foi um divisor de águas. E para nós. junto com isso, você sai... Eles são em planificadores simultâneos. A criança no planificador adaptado para ela e o adulto para ele. Perfeito. Aí eles saem ambos falando sobre autorresponsabilidade. E esse é o assunto até em casa. O que foi falado na sua aula? Na minha aula foi falado isso. E como é que a gente pode... E a gente instiga isso com as famílias. Legal que você puxou, porque era uma curiosidade que eu tenho. Você está falando de aula, né? A aula, ela deve ter... Me explica como é que funciona, como é que vocês dividem isso? Uma parte teórica, que aí vem valores, princípios... porque vocês trabalham também a alta performance, o equilíbrio emocional, enfim, toda essa parte que é teórica, mas... vamos dizer, não é a parte técnica do taekwondo. Exato, não é a técnica, não é o golpe, né? O chute, não é o golpe. Soco, né? Como é que é a divisão dentro desse acho que ela fala melhor sobre isso. Praticamente tudo em movimento. Porque, particularmente... Malhando. Exato. Suando. Particularmente, quando às vezes eu preciso pensar, eu falo pra ele, vamos caminhar comigo.
E é incrível, porque as minhas ideias vão surgindo durante o exercício e eu vou falando, ele vai absorvendo e tudo vai surgindo. Então, durante o exercício, você vai falando o que realmente você sente. Você não para pensar no que o senhor Arthur quer escutar. Você fala, você acaba sendo muito mais genuíno. Então, durante o exercício, a gente está falando sobre disciplina. E um ponto da disciplina é a autorresponsabilidade. Então, qual que é a minha responsabilidade com a minha disciplina? Fala. Ou em dupla, fala para o seu colega. Tá em grupo, olha, autodisciplina na próxima aula você tem que trazer um conceito para receber uma fitinha na faixa. Aí a criança fala o que ela acha que é autodisciplina. Mas a gente pede normalmente para que a criança converse com os pais. Porque ela não sabe o que é aquilo. E aí o pai começa a ficar mais próximo. E a gente sente também o que essa família está pensando. E como a gente pode ajudar, como a gente pode acolher. Então, assim, a criança, ela é simplesmente o resultado da cultura da família. Então, se a criança às vezes vem com um pensamento, com perdão da palavra, soberbo, o que acontece? Ela é o reflexo dessa família. Então, o que está acontecendo? A gente acolhe e ajuda. Então, todo o movimento que a gente vai entrar com introjeção de valores é em movimento. Durante o exercício. Na parte técnica, que ela cuida disso e hoje está passando a delegar para alguns professores graduados, o planificador de aula é padrão. A mesma aula que acontece em determinado horário na Zasul é a mesma do Lago, né? Se tiver uma 30ª escola, vai ser a mesma aula. Então, o planificador de aula ele é padrão. E nele tem a parte aquecimento, alongamento, isso, aquilo, a parte técnica. Só que o tempo todo está sendo chamado... Lição de vida. A gente chama de lição de vida esse segmento da filosofia. O tempo todo está sendo incutido ali. Uma vez eu fui ler um pouquinho a respeito disso e encontrei um dado muito interessante. Que o cérebro mais primitivo humano, assim, a parte mais primitiva nossa, que tem a ver mais com os instintos de sobrevivência, de procriação e de progresso, que são os 3 estímulos que a gente tem, quando você está num exercício, ele tende a desligar praticamente, depende da intensidade do exercício, ele vai desligando quase que todo o nosso raciocínio lógico. Frontal, córtex pré-frontal. E ele começa a trabalhar muito com as emoções. E aí eu fui ler por que isso. Porque no início da civilização existiam os nômades. E os nômades eles precisavam viajar grandes distâncias. E nessas grandes distâncias eles precisavam encontrar soluções para o que eles iam... Então a minha aldeia está aqui, o meu acampamento, seja lá como for, eu preciso ir daqui até lá para encontrar água. Então eu preciso de água para sobreviver. Só que daqui até lá não é reto, não vai ter sol, vai ter chuva, isso, aquilo. E o cérebro começa a trabalhar em soluções. Então quando ela me chama para caminhar, e vamos conversar, vamos conversar caminhando, ou correndo, ou pedalando, o cérebro está ali e ele está focado em soluções. Isso é uma coisa, é uma herança que louco, quase que pré-histórica Sempre nossa. que a gente vai caminhar, eu vou praticamente vomitando ideias, informações, eu vou tentando sem filtro. gerenciar. Você me lembrou, você me permite? Eu fiz uma meia maratona do Rio, né? 21 km, Show. cara, assim, foi a minha primeira e única, né? Só fiz isso uma vez. E o nosso treinador falava assim, cara, no 16º quilômetro, você chega ali no aterro do Flamengo, a chegada é do outro lado. Você vê os corredores chegando. Então ali o teu nível de... Não é o teu nível não, a tua sensação é assim, cara, cheguei, mas... Mas não cheguei. A curva ainda falta ali uns 4 km, 5 km ali para você chegar. E ali o teu cérebro fala assim, cara, desmaia. Sabotagem. Tipo, ali é onde muita gente quebra, o que falam na corrida, né? Você vai ver o povo andando, o povo sentado. E ali é um momento maior de tensão da sua mente, né? E quando você está em movimento ali com 16 quilômetros, o seu corpo só... Cara, é muito natural a corrida. Já não tem mais batimento. Não pensa mais, né? Já não pensa mais. E assim é muito já natural. né? No quilômetro 17 eu chorei. Você já fez também? Olha aí. Eu chorei. E eu falava assim, mas... Foi no Rio também, não? Não, a gente fez aqui em Brasília. Tá. E eu lembro que ele tava junto comigo, a única regra é, você vai no meu pace. Você vai ficar do meu lado. Você tá no flow ali, né? E aí no quilômetro 16 pro 17 eu comecei a chorar e eu falava assim, mas como eu não vou completar? Exatamente. Não faz sentido, Aí, não é mundial, minha né? personalidade. Aquela coisa. Eu vou de pneu furado, mas eu vou porque eu tô treinando a minha mente.
Você tá moldando a mente ali. Exato. Né? Então, Porque pro Não é corpo mais- ali, não é mais fisicamente, você andar mais 5 não vai fazer diferença. exato. Não é mais o físico. Não. Não, ele é mental, Eu lembro ele é que eu mental. cheguei chorando, cara. Completei do lado de um amigo, o Rodrigo Bindes aqui, empreendedor de Brasília. Completamos juntos, saímos juntos, mas perdemos e no final a gente se encontrou e completamos junto. Vamos, e um deu força pro outro, a gente completou. Cara, depois eu me joguei, assim, cara, todo arrepiado, chorando ao extremo. Que Falar, loucura. cara, como é louco você colocar um objetivo, você colocar uma meta. Romper, né? E aí, muito voltado para o empreendedorismo, né? Você bota... Qual que era a minha meta? Era, eu preciso fechar os 21 quilômetros. E aí, alguns meses eu treinei para isso, né? Você nunca corre os 21. Você corria 15, 10, Faz uns 10 longão. 12, enfim. Eu corri os 21 Aí, antes ó, da pra- prova. na preparação, Porque eu falei, né? eu precisava ter a sensação de que eu já tinha Eu já não corrido. Mas fiz ela isso. me passou a perna. A gente saiu de casa pra correr 10, 12. Ela falou, vamos Vamos 15. que tá, vamos 15, já Eu estamos falei, aqui. quem faz 15 faz 21, aí eu tenho a sensação de que eu já cara. completei. Ele falou, Falei, tá bom, Legal. faz 21, né? Estamos falando de empreendedorismo. Deixa eu entregar mais um segredinho só. Ótimo. É o quarto? É o Eu quarto quero- esse? Então eu vou comer 4 amendoins aqui. Então vai, 4 amendoins, tá? É o seguinte, já que estamos falando de empreendedorismo na área da nossa área, que é a área das artes marciais, tem uma parte que foi uma virada de chave para nós dois e o que nos levou à multiplicação, que é o que o senhor estava comentando agora, que o senhor vê nos nossos liderados, a imagem do que a gente está tentando criar. Legal. Então, quando eu e ela demos um passo atrás, a gente meio que apagou a nossa estrela de professor, de mestre no tatame para os faixas coloridas, saiu do spotlight e colocou os instrutores. Mais uma vez, um conselho que o mesmo Grandmaster me deu. Em 2010, a gente pegou o elevador num hotel, num evento que estava tendo. A gente subiu acho que 2 andares, aquilo lá demorou 2 dias para mim, foi uma loucura. Ele me deu o seguinte conselho, ele falou, Cavenati, você é muito competitivo, você é muito competidor. Você gosta do UFC? Gosto. Quem você acha que é o líder? Eu falei, é o dono do cinturão da categoria tal, que era o Anderson Silva na época. Ele falou, não, o líder é o Dana White. É o manager, é o dono do UFC, dono, manager, administrador na época. Aí ele falou, agora me diz o seguinte, qual carreira vai ter maior longevidade, do Anderson Silva ou do Dana White? Do Dana White. Claro. Ele falou, então seja o Dana White, não seja o Anderson Silva. Olha que louco. Aí, Coloca os teus instrutores no spotlight. sai do técnico, vai para o administrador. Exato. Seja um empresário, Só não que- dono de empresa. Tipo Aí que isso. tá. Só que você tem que ser professor dos teus instrutores. Então eu treino eles, ela treina eles. A gente hoje treinou, hoje 11 da manhã. Então quando eu entendi que os meus alunos são os professores, eles são a minha carteira de alunos, os 22 que a gente tem hoje. Eles são meus alunos, o resto acontece. Os 600 e pouco recebem a mensagem. Tem uma situação que eu quero falar com você, é o seguinte, nesses 7 anos, nesse grande desafio, esse crescimento da K-Rap, qual foi a maior dificuldade, qual o maior desafio pandemia. que vocês tiveram com a pandemia? Sem dúvida. Eu lembro que eu comecei antes da pandemia, a gente fazia mentoria comigo, a gente conversou e eu perguntei isso pra você. E a internet? Aí você falou pra mim que não... Não sei se você lembra disso. Você falou assim, Lembro. E hoje não, a gente não tem um método não casa online. muito. E foi muito rápido essa... Foi. Né? Quando veio a pandemia, eu lembro que vocês reagiram muito Semana rápido. seguinte, a gente já estruturou a aula para todos os alunos online, E ficou até dividindo hoje. por idade, graduação, foi assim, uma loucura. Caramba. E tá até Mas hoje. a gente só passou pela pandemia da forma que passou porque a gente tinha uma estrutura muito organizada. Todas as escolas tinham fundo de reserva. Nós tínhamos o nosso. A gente tinha o nosso. Então, assim, o que muito eu via pela internet, não abandone seu instrutor. E, sabe? Eu reuni toda a equipe e eu falei assim, ninguém vai perder com isso. Ninguém vai sair ninguém. Vocês não vão baixar os rendimentos, a gente vai manter, a gente vai sustentar toda a equipe. E assim, por trás você tem um ponto de medo, mas a gente sabia que a gente ia conseguir segurar de 3 a 4 meses. As ia escolas perguntar. completamente fechadas. Mas chegou a cair, né? O número de matriculados. Então, Chegou relativamente, né? a gente teve, assim, pouquíssimos alunos, não deu 5%, que precisou cancelar por parte financeira. E aí entrou a questão da missão. A gente cancelou o plano, mas não cancelou as aulas, principalmente por serem crianças. Continua dando aula, né? A gente trouxe e falou, tá, o que a gente continua trazendo para os alunos? A gente falava, gente, rotina. Tem um horário para começam aula de uniforme, mesmo que vocês estejam em casa.
sabe? Como se estivesse na própria academia. Exato, traz o valor da arte marcial. E foi um ponto que vários alunos deram depoimento depois, que as escolas estavam bagunçadas com atividades, não tinha aula online, e a gente já entrou no online na semana seguinte. A gente montou o tatame online em 4 dias, E já a gente tava falava, entregando. olha, pais, muito vocês são os rápido, principais jornalistas para as crianças. Se vocês se desesperarem, as crianças vão se desesperar. Aí foi quando surgiu a Mente Faixa Preta, E a gente, quando vamos surgiu o lá, método exato. online, quando surgiu... Hoje a gente tem um produto no Hotmart que é Introdução à Mente Faixa Preta. à Mente Faixa Preta, que fala sobre meta, objetivo, fala sobre... Excelente para adquirir no ano novo, é Olha, maravilhoso. Olha aí. Né? Ótima dica. Temos algum cupom aqui, especialmente por vinhos e negócios? Podemos deixar um, por que não, né? Pronto. Agora... Nosso time de marketing online pode mexer com isso. Pode, ó, pessoal aí, ó. Já vou Tá? dar uma dica pro cupom. Vinhos e negócios. Vinhos e negócios? Pronto. Ficou bom, né? Gostei disso. Pronto. Agora, só voltando um pouquinho ao que você tinha falado do empreendedorismo com arte marcial, agora está despertando isso em nós dois. Talvez seja quase que um novo intraempreendedorismo. Uma das missões que a gente tem é mudar esse aspecto de que o professor da arte marcial às vezes é marginalizado, ou é um bico que ele trabalha, ou é isso, aquilo. A gente quer realmente fazer com que, começando pelos nossos professores, que eles vivam abundantemente das artes marciais. Olha aí. Que vivam tão bem quanto profissões que todos nós respeitamos, um advogado de carreira, um concursado, isso, aquilo outro. A gente quer que nossos instrutores tenham uma vida, sabe, como eles desejam que seja. E não mais aquele... Não, aqui eu tenho um filho advogado, eu tenho um médico e um virou professor de artes marciais. Não, que seja o contrário essa pirâmide. Cara, muito bom isso. Essa é uma missão nova que a gente tem. Me diz uma coisa. E como é que estão hoje posicionados seus negócios, né? Os negócios de vocês. Beleza. Temos aqui 4 academias, 600 alunos. Um ponto. Vocês transformam isso em... Você já falou em outro negócio que vocês têm um curso online no Hotmart. Isso. Curso online. E vocês também trabalham com parte de capacitação para empresas, enfim, consultorias, como é que funciona? Tem as escolas, é o core business, né? Sim, são os treinamentos em company para as empresas, né? Porque, por exemplo, cada empresa tem uma necessidade diferente. Então, não adianta a gente generalizar e entrar com um produto 100% Mas pronto. já está funcionando? Já funciona. Já tem empresas que aderem. Tem empresas que a gente faz anualmente, depende do objetivo. Mas esse é o principal, assim, foco é sempre levar a mensagem do tatame para a vida. Então, tem empresas que a gente leva os colaboradores para dentro do tatame. Perfeito. E aí Porque é onde a gente trabalha a parte de autoestima, a gente trabalha a parte de Isso que eu ia perguntar. relacionamento. Esse in company aí, Depende da empresa. que é o... Às vezes acontece na empresa, a gente leva pro tatame. Depende muito do que o dono tá pedindo. Tá, Agora, mas qual que é o foco? o foco É o quê? Disciplina, é atendimento? a maioria você deles... vocês analisam 360 aquela empresa e... Eu vejo um padrão. A maioria dos donos de empresa, quando traz os seus colaboradores para esse tipo de dinâmica, quer trabalhar as crenças. Quer trabalhar que eles acreditem neles, acreditem no negócio. Porque às vezes ele entra ali e ele está cumprindo uma função por um salário mínimo, um salário e meio, no máximo 2, mas o dono quer que ele assuma mais responsabilidade, que ele cresça, mas ele não está na mesma página, não está enxergando isso. Imagina então é que crença. a gente trabalha com os quebramentos de madeira, que é eles são super famosos. Quebrar madeira é terapia. Quebrar madeira é terapia. É terapia. Então, você chega para um colaborador e coloca ele para quebrar uma madeira. Vai falar, não consigo. E a gente traduz isso, essa madeira, são alguns desafios que você passa no teu dia a dia. Então, qual que é o nível do desafio? Aí ele vai, a gente treina durante a aula e no final ele quebra a madeira. A sensação... É transformador. É transformador. É o que a gente chama que é do tatame pra vida. Então, assim, É o que ele quais leva- são os desafios que você passa, que às vezes você enxerga sendo uma madeira super grossa, mas na verdade não é tudo isso. Né? Então, assim, vai, se desafia. Então, o maior resultado do treinamento de tatame é a autoestima. E aí trabalha a questão de um segurar escudo pro outro, então você trabalha a questão de... Pra chutar, né? Exato, de companheirismo, você tem essa questão da equipe, do entrosamento da equipe. Então, é muito direcionado pro que a empresa precisa. Uma situação que vocês estavam comentando é que a questão 10 títulos mundiais, 6 títulos mundiais, 4 títulos mundiais. Muitos vice. Muitos. Mas, assim, isso tudo que vocês fazem hoje é reflexo de toda uma luta, de toda uma história, Sim, de toda uma sim. carreira que vocês construíram. Óbvio que vocês atingiram mais ou menos o ápice da carreira de vocês. De competidor, acho que sim. De competidor. É. Isso, na verdade, hoje vocês não competem mais. Compete. Mas forma a nível, amadora, a nível. De forma amadora. A gente Mas competia não em Foz esse ano. como antes. Não é. como antes.
Na verdade, assim, a gente fala que são os checkpoints da vida, né? Chega num ponto em que hoje, para eu abrir mão de tudo que a gente faz, para eu treinar e focar, para treinar para um título mundial, passou a fase. Entendi. Entende? Seria acumular, né? Mas uma coisa que você chama a atenção, quando vocês falaram que passaram por estresse, que é muita carga emocional, e vocês falaram que os alunos de vocês, Sim. no caso, os faixa preta que vocês formaram, eles não teriam condição de passar por isso? Eu acho que cobraria um preço muito alto. Exato. Cobraria um preço emocional muito alto, deixaria sequelas. É mesmo? O que acontece? Sequelas. Se a gente for pensar, de uma geração toda, nós somos, eu brinco, que sobreviventes. Então, hoje, vários dos nossos resultados que a gente tem na vida pessoal e profissional foi porque a gente aprendeu com a resiliência do que a gente passou. E muitas pessoas ficaram para trás. Muitas, assim, então, dezenas. Assim, talentos hoje, melhores que nós. Exato. Hoje, eu não quero pagar para ver quais dos meus alunos sobreviveriam. Esse ficar para trás é o quê? Não Desistir. trabalham mais na área, mudaram desistir. completamente. Para de competir, para engordaram, de estão lá Vocês viveram várias ressignificações, no caso. Muitas. E assim, de novo, voltando à frase de T. Harvey, a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, às vezes, o cara se sentiu totalmente ineficiente ou se sentiu pior autoestima do mundo ao terminar uma competição. Pô, ele perdeu aquela competição. Igual o Brasil perdeu agora. Ele vai levar isso para a vida dele, isso vai afetar o relacionamento, vai afetar o empreendedorismo. Então, é um preço muito alto a se pagar. Não consegue ressignificar. Ele não consegue diferenciar, ele não consegue separar, ele não consegue trazer a personalidade dele. E se a gente pensar, acontece assim, né? Se pensar com uma família. Eu apanhei quando era criança. Não foi meu caso, tá? Mas se eu apanhei quando era criança... Eu levei uns tapas aí. Eu tendo a replicar o que aconteceu comigo e falo, eu sobrevivi. Tá tudo certo. Então, hoje, a gente entendeu, assim, que a gente apanhou em alguns aspectos e que eu não quero que as pessoas que estejam abaixo de mim aprendam da mesma forma. Você já aprendeu a encurtar esse caminho. E existem outras formas deles aprenderem esse caminho sem ser tão doloroso quanto foi pra gente. E tá tudo bem. Né? Eu acho que nada é por acaso, a gente precisava passar por essa aprovação, às vezes pra gente entender o nosso potencial, mas a gente quer fazer alguma coisa diferente agora pra quem tá abaixo da gente. Que hoje é tão abaixo, mas eu quero que seja do lado. Abaixo em graduação, né? Exato. Agora eu tive uma dúvida seguinte. Vocês já tiveram nesse tempo aí alguém que despontou, que queira disputar um mundial? Algum aluno ou algum instrutor? Nós já formamos alguns campeões mundiais, mundiais, né? Exato. Tem o próprio Tominaga, Rezende, Zamorense. A gente teve alguns alunos que já foram para mundial com a gente. Tem o professor Teixeira, que é campeão mundial. Exato. Já tiveram pais que mandaram filhos com autorização para viajar com a gente. Claro, para ir para o mundial ele tem que passar todo um processo nacional primeiro. Na época, assim, na antiga organização, ele tinha que passar pelo circuito nacional, circuito não é só ter o dinheiro e botar o meu filho lá. Não. Só que assim, a gente deixa muito claro hoje em dia, muito claro para eles, que isso é uma opção deles e que isso, se eles querem fama, não vai dar fama, que se eles quiserem dinheiro, não vai dar dinheiro, que se eles quiserem autoestima, ok, que se eles quiserem escrever uma história, ok. O que eu deixo muito claro é que isso é para eles, porque eles querem. Mas se eles estiverem atrás de dinheiro, fama, status, eles estão pelo motivo errado. Mas a gente vê, são esportistas aí, medalhistas e tudo, olímpicos. Uma dó, né? E que no outro mês não tem, acabaram os patrocínios. Não tem Lá comer, atrás, né? em 2009, eu recebi um convite da Federação Olímpica para ser reconhecida como faixa preta para disputar o ranking para circuito olímpico. E na época eu lembro que foi uma conversa muito longa, justamente por isso. Tá bom, pode pensar. Aonde estaria a minha carreira hoje? Se eu tivesse mudado, ido para um circuito olímpico, talvez tivesse ido, ganho, sei lá. Na época não fazia mais sentido para você. Exato. E eu na época de faculdade, Acho que a conta não fechava, né? Exato. Eu acho uma coisa interessante, é a naturalidade que eles encaram quando ganham algum título. Né? Eu ganhei 10 títulos mundiais. Ganhei 4. Não é bem assim, né? Por dentro a sabe o gente... que eu lembrei? Eu lembrei do Teixeira. Quando houve o Campeonato Brasileiro e o Gabriel foi participar, e vocês foram participar, e quando volta o Teixeira é campeão brasileiro. Isso, ele já é campeão eu falei, mundial. campeão brasileiro? Aí eu falei assim, você é campeão? E aí? Não, tudo bem. Tranquilo.
Tranquilo. Mas olha... Como assim, tranquilo? Posso te dizer assim, ó... Se tivesse participado apenas... Troféu, medalha... Instagram bombando. Mas, ó, eu tive uma lição de humildade muito grande. Aliás, acho que 2, né? Mas uma delas foi, assim, categórica. 2015, ganhei meu primeiro título mundial, que foi com a equipe brasileira. Sou campeão mundial. Uau, todos os louros, né? Medalha, uniforme especial. Sei lá, tudo aquilo. E aí, voltamos pro Brasil. Cheguei na escola, ia dar aula, porque tem que pagar as contas, né? Claro. Título não paga conta. Pelo contrário, é caro, rapaz, né? Aí cheguei e entrou meu primeiro aluninho. Um aluninho de uns 7 anos, assim. Entrou, oi, tudo bem? Vim fazer aula, quero quebrar madeira, quero não sei o quê. E a mãe falou, cumprimenta teu professor, ele é campeão mundial. Ah, parabéns. E sabia que eu comi cenoura e você vai ter que me dar uma premiação, porque agora eu tô comendo bem, não sei o quê. A criança não tava nem aí. Show de bola. Cara, eu olhei aquilo e falei assim, rapaz... Ainda bem que eu fiquei muito feliz com o título, aquilo lá transformou a minha vida. Mas dali em diante foi, né? Enfim. Isso a gente entende, o título é pra gente. É pra nós, Então não adianta, não significa que por eu ser campeã mundial, eu vou ensinar os outros a serem campeões mundiais. Quero que sejam campeões na vida. Se quiser disputar mundial, be my guest. Se quiser treinar, a gente convida. Entretanto, vocês querem que seja mentalidade faixa preta. Mente de faixa preta. Então, mas o que é mentalidade faixa preta? Quando você fala assim, esse cara tem uma mentalidade faixa preta. Hoje em dia... Na vida. Tá. Eu acho que principalmente no cenário pós-pandemia, a gente se baseia muito na resiliência. É cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Bora. E é você manter o foco, né? O faixa preta tem muito disso. Você pode estar fazendo outras coisas, mas volta pro foco. Volta mais rápido. Então, vamos imaginar, eu abri um negócio. E aí, a tendência de ir dispersar, não, volta. A mente faixa preta volta para o que tem que ser feito para manter a constância. Que é a pergunta que a gente sempre faz. Isso é sustentável? Mente faixa preta, são várias perguntas que eu faço. Eu posso começar por uma muito básica, mas que poucas pessoas sabem responder de bate-pronto. Você sabe muito claro o que você quer? A pessoa fala, mas como assim o quê? Já não sabe. Porque o faixa preta, ele tinha claro que ele queria ser faixa preta. Qual que é essa meta? Mas você tem muito claro, por exemplo, se você perguntar hoje para nós, a gente deve fechar o ano um pouco acima de 650 alunos. Mestre, professor, o que vocês querem? 1.200 alunos. 1.200 alunos, está na ponta da língua. Agora, o que isso significa e o que nós vamos ter que fazer? Quem vai ser o novo Cavenati de 1.200 alunos? Aí é uma transformação. Uma segunda pergunta que é da mente faixa preta e poucas pessoas sabem responder de bate-pronto. Você sabe quem você é? Me fala pra mim quem é você. E a maioria das pessoas colocam profissão, colocam sou pai, sou mãe, sou... Não. Quem você é? Eu sou o Cavenati, eu sou um vetor da mensagem da arte marcial para o mundo. Isso tem a ver com a missão. Então quem você é? É uma crença de identidade. Então eu posso fazer uma terceira pergunta. Você sabe o que você quer? Não. Sei. Ótimo, beleza. Quando? Smart. Quando? Qual que é teu específico, mensurável, atingível, relevante, porque o tempo? Qual eu já falei prazo? que eu ia ser campeão mundial e perdi 10 participações seguidas. O dia que eu falei esse ano, eu ganhei. Hoje a gente está num ponto de fazer esse cruzamento do faixa preta se entender. Então vamos imaginar. Quais são os meus perfis comportamentais versus a minha personalidade? A gente está trabalhando muito isso. Então, assim, para eu entender por que eu tô desistindo nesses momentos, ou por que eu tô pensando aqui, eu fui correr por isso. Porque em determinados momentos tinha me colocado uma crença de corrida, isso, aquilo. Eu falei, não, eu vou quebrar. Como? Correndo. Só tem um jeito, correr. Então, assim, eu vou lutar contra isso. Então, faixa preta tem muito disso. O que as pessoas tendem a fugir do que elas não são boas, o faixa preta enfrenta. Fala, o meu objetivo, o meu crescimento está logo após eu passar por esse crescimento. É o confronto. O pote de ouro tá aí. Exatamente. As coisas que você coloca debaixo do tapete. Exato. Eu não quero ver isso. E a gente chora no quilômetro 16, 17, você fala, cara, mas tá ali, eu tenho que passar. Ali, cara, vai virar a esquina. E tinha muita gente andando, Agora, recentemente eu tenho estudado muito uma filosofia que é chamada estoicismo. Conheço ela há mais tempo, mas estou me debruçando um pouco mais agora. Estoicismo, basicamente, ele é a cultura do casca grossa. É basicamente isso. É a resiliência na prática. Ele vem lá de Sêneca, né? É uma coisa muito antiga. E aí me dá uma referência moderna. Depois que eu descobri, e acho que é a minha série de filmes favorita, que toda a série do Rock Balboa, mais o Creed, que é a continuação, foi baseada nisso, assim como filmes como Gladiador, grandes filmes icônicos assim de pessoas de personalidade, foram baseadas no estoicismo. Aí eu gostei muito, comecei a estudar isso, né?
E aí nós viemos com um bordão que eu estou começando a aplicar agora nos meus alunos. Que eu pergunto para eles, o que nós somos? Lutadores. E o que lutadores fazem? Lutadores lutam. É isso que nós fazemos. E o lutar não é dar porrada. Eu, em 28 anos de arte marcial, nunca precisei bater em ninguém na rua e é muito difícil que isso aconteça hoje no mundo moderno. Mas o lutar é isso. Não passei no vestibular, tenta de novo. É o lutar na vida. É o lutar, acorda. É lutar levanta, na vida, né? A gente faz de traz novo. também essa sensação de que não é que tudo tem que dar errado pra gente lutar contra. É muito pelo contrário, a gente trazer já essa luta prévia. Então, peraí, eu vou abrir uma nova unidade. O que eu preciso fazer? Para justamente não precisar lutar e trabalhar mais ainda a minha resiliência. Tá, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter fundo de reserva, capital de giro, eu tenho que saber... Eu ponto comercial é bom? Qual que é o meu ponto de equilíbrio, quantos alunos eu preciso. Quem vai dar aula lá, tá capacitado? A gente trabalha toda a parte. Eu luto hoje nos bastidores, planejamento, para que a gente não tenha que sofrer aquela coisa, overcoming, superação. Romantizar o empreendedorismo, Exato. né? Ou romantizar luto, faixa preta, que acontecia, né? O cara tá quase perdendo, morrendo, isso, aquilo. Aí ressurge. Fala, não precisa disso. Exato. Tá focando no resultado mesmo. Exato. Né? Amigo, então, muito bom, né, Rodrigão? Nós estamos aqui, se eu não Quanto me engano, tempo? Desculpa. 1h22 minutos. Já tem gol, conversando. Exatamente. A gente tem... 1-0 quem? Pra França. 1-0 Mbappé? pra França? Não, foi um lateral. Thierry Henry. Ele tá mais ligado aqui. Tu acha? Mas tá tudo bem. Nós temos papo aqui com esses dois que dariam... Daria. Essa tarde... Cairia a noite aqui no Cairia. estádio. Não, mas tranquilo, gente. Eu agradeço demais. Obrigado. A gente tem um limite hoje. Não, aqui vocês estão à vontade, né? Assim, uma das coisas que a gente gosta de fazer nesse final, a gente encaminhar para os finalmente. Claro. Senhora Cavenati olha para aquela câmera. Vocês dois estão olhando para aquela, na verdade. E esse é um canal de empreendedorismo, né? É onde a gente incentiva também aqueles que estão começando. Então, fala ali para aquela câmera, o que vocês poderiam falar para aquele que está começando, que está com dificuldade e que tá a fim de quebrar as barreiras e ser um faixa Além de preta. ler o livro O Mito do Empreendedor, a senhora começa. Sabe aquele que ainda tá passando pela pandemia? Ok, sem problema. Sem problema nenhum. Tá dando a desculpa? Né? Não. a pandemia- É que, na verdade, a pandemia foi um grande desafio que eles falaram. Nós durante nós o processo dobramos de deles. tamanho na Então, eu pandemia. tô falando o seguinte, existe aquela pessoa que está vivendo um grande desafio. Então, eu tô falando o seguinte, então, aquelas pessoas que estão vivendo a pandemia, que estão sofrendo, tá acontecendo um grande desafio na vida deles. Eu comentei no começo que... Entendeu? Não tem que desenhar. Mais ou menos. Eu comentei no começo que, independente da cidade, a gente ia fazer dar certo. A gente ia buscar o que a cidade tem de positivo para que o nosso negócio crescesse. Então, não existe um mundo e um cenário perfeito. Não existe a perfeição, aquele mundo mágico, conto de fadas. Eu amo a Disney, mas a Disney tá lá em Orlando, Flórida, né, ou da Califórnia, onde seja o local dela. Mas a gente tem que fazer do nosso mundo a Disney. Então, a gente traz o que a gente pode trazer de encantamento. Como eu posso encantar os meus alunos? Como eu posso encantar o meu time? E o principal é a gente viver, de fato, aquilo que a gente ensina. Por quê? Se eu falo de disciplina, as pessoas não vão ver a minha disciplina em ação, elas vão sentir. Então, as pessoas sentem que eu realmente estou falando e estou fazendo aquilo. Elas sentem essa mudança, esse crescimento. Então, não espera o momento perfeito. Tem que dar o primeiro passo. Muito bem. Se eu fosse deixar uma dica, ou melhor, deixando aqui uma dica para empreendedores, quem está pensando em começar, quem já está na ativa, eu gosto muito de falar que o empreendedorismo ele não tem a ver necessariamente com você abrir um negócio, com você abrir uma porta, vender alguma coisa, ofertar um serviço. O empreendedorismo ele é muito mais uma atitude. Empreendedorismo, ao meu ver, humildemente falando, tem a ver com você assumir a rédea da sua vida, ser responsável pelo que acontece e começar a criar os seus próprios resultados, sair um pouco do vitimismo e ir mais para o protagonismo. Você pode ser um empreendedor na sua carreira, mas você pode ser um empreendedor também. Se você é um empregado, se você faz parte de um time, você pode ser um excelente intraempreendedor. Então, o empreendedorismo ele é uma atitude. Ele não é abrir uma loja necessariamente. Empreender, para mim, qual é um começo? Assume a rédea da tua vida. Gera os teus resultados, sai do vitimismo, seja protagonista, defina o que você quer, traça um plano, começa. Eu acho que esse é o empreendedorismo para nós. Cara, Maravilha! Né? E assumir, só para a ideia de assumir esse protagonismo na sua vida, né?
É você ter um corpo saudável, uma mente saudável e ter fé, né? Ótimo. Crer, Acreditar. que você pode chegar lá. Olha, isso é Aí fundamental. você falou de 3 coisas, né? Corpo, alma e espírito. Exatamente. Que é a base. Antônio base. Senna falou disso. Isso, Antônio Senna falou muito então de acho que fé, é muito né? isso. Cara, É isso, gente. Obrigado. nossa, foi maravilhoso, hein, Arthur, conhecer. Teremos mais oportunidades Eu para avisei, estarmos italiano juntos. fala, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar com os Cavenatis, né? Chamar os Cavenatis. Os Cavenatis. Agora são Cavenatis. 3. É que são 3? São 3. São 3 agora. Cavenatinho. Isso. Toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar com os Cavenatis, eu agradeço, né? Obrigado. Porque além de contribuir muito pelo crescimento, pela mudança, pelas atitudes que aconteceu com o Gabriel, que é meu filho, que está com vocês, que foi o número 1 aqui da... Foi o 01. O 01, exatamente. Eu vejo em vocês uma referência e quero sempre estar junto de vocês. Né? Para nós é uma honra. E existe, da minha parte, eu canso de falar sobre isso, uma dívida de gratidão. Não, de forma alguma. Com relação, eu me sinto muito grato por ter conhecido vocês, poder ter colocado vocês durante a minha caminhada. Não, é o Eu cara. acredito que a gente carrega um pouco de vocês com a gente. Ah, e E da a mesma gente forma, faz obrigado. parte de uma grande família, eu tenho certeza É disso. recíproco. Sem Obrigado dúvida nenhuma. mesmo. Obrigada. Isso aí, gente. Com certeza saímos daqui transformados, né, Rodrigo? Não, olha, para mim é uma oportunidade incrível. Obrigado. Desculpa se falamos alguma coisa. Sim, tomara que a Argentina ganhe pelo Messi e feche esse podcast. Valeu, gente. Obrigada. A gente Valeu. fecha com um brinde sempre, né? Brinde, vou É brindar o com a início- aguinha aqui, tá? Com a aguinha. Aê, valeu, time. É Obrigado. isso aí. E esse foi mais um podcast, o episódio de número 4. Aê, time. Com Excelente. o casal Cavenati, falando aqui de empreendedorismo e de perseverança. Seja você o faixa preta da sua vida. Seja você o protagonista da sua vida. Né? Amém. É isso aí. Show, obrigado. Beleza? Valeu, time. Um abraço.